Bom dia, meu nome é Franz Miller e hoje nós estaremos falando sobre algoritmo genético da disciplina Inteligência Artificial. Para iniciar a nossa aula, nós estaremos falando sobre a história do algoritmo genético. Historicamente, as primeiras iniciativas na área de computação evolutiva, elas foram realizadas por biólogos e geneticistas, que estavam interessados em simular os processos vitais em computador, o que recebeu na época o nome de processos genéticos. Na década de 50 e 60, foram feitas várias pesquisas sobre sistemas evolucionários. Foram publicadas com a ideia de que poderia ser usada como uma ferramenta de otimização. John Holland e outros pesquisadores também começaram a estudar os chamados sistemas adaptativos, que foram modelados como sistemas de aprendizagem de máquina. Esses modelos eles são conhecidos como os nossos algoritmos genéticos. Eles implementavam as populações de indivíduos contendo um genotipo formados por cromossomos. E nestes modelos eles eram representados por cadeias de bytes, aos quais se aplicavam operadores de seleção, recombinação e mutação também. Os algoritmos genéticos, conceitualmente, eles apresentam um escopo mais amplo do que a simples otimização. Eles são apresentados como um modelo para aprendizagem de máquina. Só mais tarde, a partir da publicação do livro de David Goldberg, que se chama Em Busca de Algoritmos Genéticos, Otimização e Aprendizagem de Máquina, é que essa ideia de otimização passou a ocupar o lugar central nas teorias do algoritmo genético. E quais são as principais características gerais do algoritmo genético? Os algoritmos genéticos eles têm sido usados na ciência e na engenharia como algoritmo adaptativo, de busca de soluções em problemas e como modelo computacional de sistemas naturais evolutivos. Essas classes do algoritmo genético são classes de procedimentos, com conjunto de passos distintos e bem especificados, na qual cada um deles possui passos, muitas variações possíveis também. Toda essa tarefa de busca ou otimização possui vários componentes, entre eles o espaço de busca, onde são consideradas todas as possibilidades de solução de um determinado problema. A função de avaliação ou função de custo é uma maneira de avaliar as soluções no espaço de busca. Os métodos e as técnicas de busca e otimização tradicional inicia com um único candidato que iterativamente é manipulado utilizando métodos determinísticos para a resolução de um problema. E a otimização que fala aqui, nós vimos na apostila que ela pode ser de duas formas, que é a otimização numérica, que ela vai operar sobre o valor de retorno de funções matemáticas, ou pode ser também de otimização combinatória, que ela tem o principal objetivo descobrir qual a melhor combinação dos recursos disponíveis e as suas características para otimizar o seu uso. E quais são as principais diferenças desses algoritmos? Os algoritmos genéticos eles são diferentes dos métodos tradicionais de buscas e otimização. E as principais diferenças elas são essas quatro, que trabalham com codificação do conjunto de parâmetros e não com os próprios parâmetros. Exploram o espaço de busca. Esse é onde estão todas as possíveis soluções do problema. Os algoritmos genéticos também utilizam informação de custo ou recompensa, e não derivados ou outro conhecimento auxiliar. E os algoritmos genéticos eles utilizam regras de transição probabilísticas e determinísticas. Embora possa parecer assim, simplista do ponto de vista biológico, esses algoritmos eles são suficientemente complexos para fornecer mecanismos poderosos
e também robusto de busca adaptativa. Adianta-se que o sucesso da implementação dos algoritmos genéticos ele dependerá da escolha da melhor representação do problema, do tamanho da população inicial, dos tipos de operadores genéticos escolhidos e das probabilidades de tais operadores, bem como função de aptidão deles. Quais são os principais componentes de algoritmo genético? Os principais são formados por 8 categorias, que é a representação genética, a população inicial, a função avaliação, o método de seleção, operadores genéticos, seleção de gerações, critério de parada e configurações dos algoritmos genéticos. Agora nós estaremos falando sobre a importância de cada um e como cada um representa, começando com a representação genética. A representação genética ela possui abordagens diferentes uma das outras, e as mais utilizadas são a codificação binária, a real e a inteira. No caso, a codificação binária ela é uma mais clássica. Para o indivíduo é historicamente importante, uma vez que ela foi utilizada nos trabalhos pioneiros de Rowland. E também ela é a representação tradicional, sendo de fácil utilização e manipulação, como também é simples de ser analisada teoricamente. Já a real, ela apresenta vantagens sobre a binária, no que diz respeito à velocidade de processamento, consistência dos resultados entre as rodadas e precisão. E a representação inteira ela é mais indicada para problemas que envolvam os números inteiros, como análise combinatória, arranjos e permutação. Geração da população inicial. Eu quis pegar uma referência porque fica mais fácil a compreensão sobre o que seria essa população inicial. Segundo Soares, a população inicial pode ser obtida de duas formas. Na primeira delas, os indivíduos são gerados aleatoriamente. E na segunda opção, a população é gerada por meio de uma heurística relacionada às características específicas do problema. Ao direcionar a população inicial com auxílio de alguma heurística, o algoritmo genético ele pode chegar a soluções melhores e mais rapidamente, quanto comparado ao processo de geração aleatória. Por outro lado, pode ocorrer um processo de convergência prematura para pontos de máximo local, o que não é conveniente para a resolução do problema. É importante lembrar que a população inicial deve cobrir a maior parte do espaço de busca da solução. Função da avaliação da população. A função de avaliação da população ela deve refletir os objetivos a serem alcançados na resolução de um problema e é derivada diretamente das condições impostas por este. De acordo com Linden, a função de avaliação ela é obtida através da função a ser otimizada. Essa função é a maneira utilizada pelo algoritmo genético para determinar a qualidade de um indivíduo como solução do problema em questão, ou seja, a sua aptidão. Método de solução. Os métodos de seleção são usados para direcionar o processo de seleção para melhores regiões no espaço de busca. Esses métodos eles são utilizados para selecionar os indivíduos que serão submetidos aos operadores genéticos. O método de seleção ele ocorre em três tipos, que é a roleta simples, que no método da roleta simples, cada indivíduo tem o seu valor de aptidão, apresentado proporcionalmente em relação ao valor total das aptidões na população. A roleta ela é girada e selecionam-se os indivíduos pelo sorteio.
Aqueles que apresentarem maior participação, eles terão maiores chances de serem selecionados. Cada vez que a roleta é girada, um novo indivíduo ele é selecionado. Temos a seleção por torneio. Esse é um método de seleção amplamente utilizado, devido principalmente à sua eficiência e à sua simplicidade em sua implementação. Este método preserva a diversidade da população, uma vez que a escolha é realizada comparando o valor da função de avaliação entre os indivíduos que participam do torneio. Uma das principais vantagens desse método de seleção é que os indivíduos são selecionados aleatoriamente para competir, não existindo nenhuma forma de favorecimento aos indivíduos com maior aptidão, como no caso da seleção por roleta simples. A seleção elitista. Essa é a técnica elitista. Ela consiste em reintroduzir o indivíduo melhor avaliado de uma geração para a seguinte, evitando a perda de informações importantes presentes em indivíduos de alta aptidão e que podem ser perdidos durante o processo de seleção. Temos os operadores genéticos. Ele tem duas formas. Ele tem a forma de cruzamento. No caso do cruzamento, o operador de cruzamento, ou crossover, como alguns falam, preferem assim, é o mais importante dos operadores genéticos. Nesta operação, dois indivíduos eles são combinados para formar novos indivíduos, aplicando iterativamente este operador. E é esperado que os genes dos indivíduos bons apareçam com maior frequência na população, eventualmente convirjam para uma boa solução. Esse tipo de cruzamento ele tem duas formas. Ele tem o cruzamento uniforme, que consiste no emparelhamento de dois indivíduos pais, no qual cada locus do indivíduo tem 50% de chance de ser trocado. E tem também o cruzamento de um ponto, que é, no caso, esse cruzamento de um ponto de corte é escolhido aleatoriamente. E a partir deste ponto, as informações do código genético dos pais serão trocados. Os filhos serão gerados de acordo com as informações anteriores a este ponto de um dos pais e completados com as informações posteriores a este ponto do outro pai. A mutação. A mutação ela é vista como o operador responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética na população. Ela trabalha alterando arbitrariamente, logo após o cruzamento, um ou mais genes de um cromossomo filho, escolhido aleatoriamente, fornecendo forma, meio para a introdução de novos elementos na população. Critérios de parada. Segundo Hicks, os critérios de parada são abordagens que delimitam o número de busca depois que certo número de gerações eles são concluídos em um algoritmo genético. Esses critérios podem ser implementados por meio de um tempo máximo, pela diminuição da diversidade populacional ou quando uma população não melhora em sucessivas gerações. Configurações de algoritmos genéticos ou parâmetros dos algoritmos genéticos. Apesar desses algoritmos genéticos resolverem problemas de otimização eficazmente, eles são sensíveis aos seus principais parâmetros de configurações, que são 4: tamanho da população, número de gerações, taxa de cruzamento e a taxa de mutação. O tamanho da população é o número de indivíduos da população que afeta o desempenho global e eficiência do algoritmo genético. O número de gerações é o número que vai variar de acordo com a complexidade do problema em questão e deve ser determinado experimentalmente. A taxa de cruzamento determinará se será feito o cruzamento entre dois indivíduos de uma certa população
e a taxa de mutação determina se os genes dos indivíduos sofrerão mutação ou não. Gera um número aleatório entre 0 e 1 para cada um dos genes dos indivíduos e compara-se com a taxa de mutação. Quais são as outras aplicações que o algoritmo genético ele pode sofrer? Ele vai ser utilizado são nas redes neurais, na robótica, na mineração de dados e também nas ciências biológicas. Quais são as vantagens de se utilizar o algoritmo genético? Eles adaptam-se bem a computadores paralelos, eles funcionam como parâmetros contínuos ou discretos, fornecem uma lista de parâmetros e não uma simples solução, utilizam informações de custo. As desvantagens do algoritmo genético. Eles requerem um grande número de avaliações das funções de aptidão e suas restrições. E também eles têm grandes possibilidades de configurações, podendo complicar a resolução do processo.